Eu sempre achei que a cidade inteira exagerava quando falavam da tal clareira proibida no alto da serra. Diziam que quem fosse até lá depois do anoitecer acabava ouvindo cantos vindos de todos os lados da mata, como se a floresta respirasse acompanhando cada passo. Eu nunca dei muita importância, até que, 3 semanas atrás, um canal pequeno de exploração urbana postou um vídeo chamado O Culto na Floresta. O vídeo começava normal, mostrando uma trilha de barro, galhos secos quebrando sob os pés e a respiração pesada de quem segurava a câmera. Depois, tudo ficou estranho. A filmagem mostrava uma silhueta parada no meio da estrada, imóvel. Parecia alguém usando uma máscara feita de palha, mas a iluminação era tão ruim que mal dava para entender. O que realmente me incomodou foi o áudio, um murmúrio grave, como se muitas vozes estivessem sussurrando juntas. O vídeo terminava abruptamente, com o cinegrafista correndo e a câmera balançando para todos os lados. No dia seguinte, o canal sumiu do YouTube. E o pior, o rapaz que postou o vídeo era daqui. Morava a apenas 3 ruas de distância. Desde então, ninguém mais viu o garoto. E a polícia? Bom, eles não investigam coisa assim aqui. Todo mundo sabe que, quando envolve aquela parte da mata, eles preferem fingir que nada aconteceu. Eu não deveria me meter. Sei disso. Mas desde que assisti ao vídeo, tenho ouvido o mesmo murmúrio que aparece no fundo da gravação. Às vezes fraco, às vezes tão perto que parece soprado dentro do meu quarto. Foi aí que decidi. Vou subir até a clareira. E amanhã, quando o sol cair, eu vou descobrir o que realmente aconteceu naquele vídeo. Saí de casa pouco antes das 6, quando o céu ainda tinha aquela faixa alaranjada que parece segurar o dia por mais alguns minutos. Levei apenas uma lanterna, meu celular e um caderno onde anotei tudo que lembrava do vídeo. Não sei porquê, mas senti que precisaria daquilo. A entrada da trilha ficava atrás de uma cerca velha, meio escondida. Quando passei por ela, percebi um detalhe que me deixou inquieto. Havia marcas no chão, pegadas, muitas. Algumas pequenas demais para serem de adulto, outras tão fundas que pareciam feitas por alguém carregando peso. Caminhei devagar, tentando ignorar a sensação de que alguém me observava entre as árvores. A mata ali tinha um cheiro estranho, úmido demais, como se nunca tivesse visto luz. A cada passo, a trilha estreitava, engolida pelo mato alto. Foi quando ouvi pela primeira vez, não um sussurro distante, mas uma frase clara, dita perto demais. Você voltou cedo. Não era uma voz humana. Tinha algo de eco, algo que vibrava na coluna. Congelei. A lanterna tremia na minha mão, mas quando a apontei para os lados, não vi ninguém. Apenas árvores retorcidas, tão próximas umas das outras que pareciam costuradas. O que mais me assustou foi perceber que aquela frase estava no vídeo também. Eu lembrava. Era dita segundos antes da filmagem tremer e o garoto correr desesperado. A mesma entonação, o mesmo timbre impossível. Respirei fundo e continuei andando, mesmo sentindo meu corpo inteiro gritar para voltar. A trilha começou a descer e no fim do declive vi uma luz fraca piscando entre as folhas. Era a mesma luz que aparecia no vídeo. A mesma, sem dúvida. E eu ainda não tinha nem chegado na clareira. A luz piscava em um ritmo irregular, como se tentasse chamar minha atenção ou me afastar. Cheguei mais perto, percebendo que vinha de uma pequena cabana de madeira, torta, quase afundada no solo úmido. No vídeo, o garoto só grava de longe, e a imagem treme tanto que nunca dá para ver direito o que tem lá dentro. Mas agora, a poucos metros, senti um frio diferente, como se o ar ao redor fosse mais pesado do que o resto da mata. Quando toquei a maçaneta, a luz simplesmente apagou. Do nada. Fiquei parado, esperando meus olhos se acostumarem à escuridão. A porta rangeu quando empurrei, revelando um interior apertado, com cheiro de mofo e terra molhada. No centro da cabana havia um círculo de velas apagadas.
Em cima dele, um objeto que o vídeo não mostrava. Uma máscara feita de palha trançada, com buracos tortos para os olhos. A mesma silhueta que apareceu no meio da estrada. Ao lado da máscara, encontrei algo ainda pior. Uma câmera. A câmera do garoto. A tela quebrada ainda exibia o último frame gravado. A imagem da clareira iluminada por tochas e sombras humanas formando um círculo. Atrás delas, algo muito maior. Algo que não dava para distinguir, mas que parecia curvar as árvores ao redor. Antes que eu pudesse processar aquilo, ouvi passos do lado de fora. Passos lentos, arrastados. Me escondi atrás de um armário velho, prendendo a respiração. A porta da cabana abriu devagar, e então, pela fresta, vi a máscara de palha ser erguida, como se alguém a estivesse vestindo ali, a menos de 1 metro de mim. A máscara subiu devagar, como se quem a segurasse quisesse ter certeza de que eu veria cada detalhe, as palhas amarradas como as finos, as fibras escuras manchadas de algo que não era barro e os buracos tortos que pareciam observar mesmo antes de serem colocados no rosto. Quando a figura finalmente vestiu a máscara, o ar dentro da cabana ficou mais frio, como se alguém tivesse aberto uma porta para um lugar onde o vento não conhece calor. Os passos continuaram, lentos, pesados. A madeira rangia sob o peso daquela coisa. Eu tremia tanto que o armário vibrava contra minhas costas. A figura parou no centro da cabana, exatamente em frente ao círculo de velas apagadas. Foi quando ouvi a voz, não um sussurro desta vez, mas palavras claras, arrastadas, ditas com uma calma impossível. Você não devia ter voltado. A mesma frase do vídeo, a mesma voz que ouvi na trilha, mas agora tão perto que parecia surgir de dentro da minha cabeça. Tentei não respirar, mas o ar escapava em pequenos soluços. A figura virou a cabeça na minha direção, devagar demais para ser humano. As palhas da máscara estalaram quando ela inclinou o rosto como se estivesse farejando o ar. Então, um estalo seco veio de fora da cabana. A figura congelou. Alguém ou algo mento se aproximava pela trilha. A criatura mascarada saiu da cabana sem emitir som algum, movendo-se como sombra. Quando a porta bateu, respirei fundo pela primeira vez em minutos, e foi aí que percebi que o estalo lá fora não vinha de apenas um par de passos. Eram vários. Como se um grupo inteiro estivesse descendo a trilha em direção à clareira. Esperei alguns segundos depois que a criatura mascarada deixou a cabana, mas os sons lá fora só aumentavam. Era como se dezenas de pés descalços arrastassem folhas, galhos e terra ao mesmo tempo. Juntei coragem e espreitei pela janela quebrada. A trilha estava tomada por figuras usando máscaras diferentes. Algumas de palha, outras de ossos finos, algumas tão grandes que pareciam moldadas em troncos ocos. Todas andavam na mesma direção, em silêncio absoluto, como uma procissão que já conhecia o caminho de cor. Quando a última figura desapareceu entre as árvores, respirei fundo e saí da cabana. Não sei que força me guiou, mas segui o mesmo rumo. A trilha abriu espaço para uma área larga, onde a vegetação parecia ter sido dobrada para trás, como se algo enorme tivesse passado por ali ao longo dos anos. Ali na frente, luzes laranjas tremeluziam entre as sombras. O cheiro de fumaça, terra molhada e algo metálico se misturava no ar. Cheguei à borda da clareira poucos minutos depois, a mesma do vídeo, mas ver aquilo ao vivo era muito pior. As figuras mascaradas formavam um círculo perfeito ao redor de um tronco escuro, retorcido, que parecia pulsar sob a luz das tochas. O chão vibrava, como se a terra tivesse um coração próprio. No centro, 2 homens seguravam alguém pelos braços. Era o garoto do vídeo, amarrado, pálido, olhando fixamente para cima, como se estivesse vendo algo que nós, ainda na borda da clareira, não poderíamos suportar ver. A multidão ergueu as máscaras ao mesmo tempo. E então, algo dentro da terra respondeu.
Havia uma casa antiga no fim da estrada velha, tão escondida que muitos moradores juravam que ela aparecia e desaparecia conforme a neblina do amanhecer. Diziam que apenas um homem morava ali, Augusto, um sujeito magro, de olhos fundos e sempre coberto por um casaco pesado, mesmo no calor. Ele era visto raramente no vilarejo, normalmente comprando velas, sal grosso e pequenos animais, sempre em silêncio. As pessoas evitavam encará-lo, mas eu cresci ouvindo histórias sobre os rituais que ele supostamente fazia. Meu pai dizia que, à noite, luzes vermelhas surgiam entre as árvores e que Augusto caminhava ao redor da casa murmurando palavras que não pertenciam a língua nenhuma. Tudo isso parecia exagero, até a noite em que ouvi, da minha janela, um som vindo da floresta, uma mistura de canto e lamento, repetitivo, hipnotizante. E a luz avermelhada, aquela que diziam ser impossível, estava bem ali, tremeluzindo entre as sombras. No dia seguinte, encontrei marcas estranhas perto da porteira da minha casa. Eram círculos feitos com terra revirada e pequenos ossos dispostos de forma quase simétrica, como um símbolo. Minha mãe tentou varrer, mas parecia que a terra voltava sozinha ao mesmo lugar. À tarde, decidi passar pela estrada velha para tirar essa história da cabeça. No caminho, percebi um cheiro forte de ervas queimadas, e quanto mais eu me aproximava, mais o odor parecia grudado na garganta. A casa de Augusto estava com a porta entreaberta, e dentro vi um brilho pulsante, como se uma fogueira estivesse acesa, mas sem fumaça. Hesitei. Foi quando ele apareceu atrás de mim, silencioso como um gato. "Você não devia estar aqui", murmurou. Antes que eu pudesse responder, a luz dentro da casa apagou de imediato. Ele fechou a porta devagar, me encarando com um olhar que parecia saber algo sobre mim que nem eu sabia ainda. Aquela noite não consegui dormir. Toda vez que fechava os olhos, lembrava do rosto de Augusto e da luz pulsante que vinha da casa. O pior era que, por volta das 3 da manhã, ouvi um som grave vindo do bosque. Não era vento, nem animal. Era uma voz, Minos, ou algo parecido com uma voz, repetindo um ritmo lento e profundo, como um mantra. Me levantei e olhei pela janela. Entre as árvores, uma figura caminhava curvada, carregando algo que parecia um feixe de galhos presos por cordas. A cada passo, o objeto emitia um som oco, quase como um coração batendo fora de um corpo. A figura parou exatamente onde eu conseguia vê-la. Mesmo sem luz, reconheci o casaco pesado de Augusto. Ele ergueu o feixe acima da cabeça e o bater acelerou. Depois, tudo ficou completamente silencioso. Mas, segundos depois, aquilo respondeu, não Augusto, mas algo mais fundo na escuridão. 2 dias passaram sem que eu visse Augusto. O vilarejo estava inquieto, como se todos sentissem que algo se aproximava. Na terceira noite, ouvi passos na estrada e decidi seguir. A lua estava alta, mas a floresta parecia mais escura do que nunca. Caminhei até a colina próxima à casa dele e vi dezenas de velas acesas formando um círculo. No centro, Augusto ajoelhado, com o rosto coberto de cinzas. Ele segurava o mesmo feixe de galhos que eu vira antes, mas agora estava retorcido, como se tivesse vida própria. Quando ele começou a cantar, senti uma pressão no peito, como se meu corpo inteiro fosse empurrado para trás. O chão ao redor dele começou a tremer levemente, e as velas se curvaram em direção ao centro, como se algo estivesse sugando o ar. Então, de dentro do círculo, surgiu uma sombra alta, amorfa, que parecia observar Augusto e depois virou a atenção para mim. Travei. Não conseguia correr, nem gritar. A sombra se aproximou, fluindo como fumaça pesada. Augusto levantou-se com dificuldade e gritou meu nome, como ele sabia meu nome, ordenando que eu não me movesse. A criatura parou entre nós, e a colina ficou tão silenciosa que pude ouvir meu próprio pulso. Augusto então fez algo inesperado. Cortou a palma da própria mão e deixou o sangue pingar sobre o feixe de galhos. A sombra recuou, como se aquilo a repelisse. Ele me puxou pelo braço e começamos a descer a colina, enquanto as velas se apagavam simultaneamente. "Você foi marcado", disse ele, respirando com dificuldade. "A coisa que eu invoquei anos atrás escolheu você." Perguntei o que aquilo significava. Ele parou, olhou para mim com um pânico sincero e sussurrou: "Significa que meus rituais não eram para trazer algo. Eram para mantê-lo longe. E agora, ele sabe que você existe."